escola, eu comecei com minha mãe. Eu lembro da minha mãe me trancando no quarto com a colher de pau, cara. Você só vai sair daí quando tiver a tabuada toda decorada. A tabuada, aqueles papelzinhos assim, né? Eu lembro disso claramente. Apanhei muito de colher de pau por causa da matemática. Sua mãe é professora de matemática? Não. Ela é professora, mas professora de primeiro segmento, né? Dá aula de tudo lá. Caramba, e você não criou um trauma pela matemática? Não criei um trauma. Mas assim, aí que é legal, porque eu hoje entendo, e minha mãe até fala que eu falo assim, pô, vocês tinham tudo pra me odiar, porque batia na colher de pau, né? Um beijo pra minha mãe, se ela tiver assistindo. Mas ela fala, vocês tinham tudo pra me odiar, e batia. Minha mãe quebrou umas 2 colheres de pau na minha bunda, cara. Caramba! Mas assim, é o que eu falo pra criançada hoje. E como sempre trabalhei em educação, eu falo, cara, se o aluno chegar pra mim no 6º ano, sabendo a tabuada, cara, eu já consigo desenvolver muita coisa com ele, né? Então, às vezes, o cara não entende a divisão. Ah, eu não consigo fazer continha de divisão com vírgula. Às vezes, o problema não é a vírgula, porque eu ajudo ele a eliminar a vírgula no processo de divisão. Então, ele não vai precisar da vírgula no processo de divisão. Eu vou ajudar ele a tirar a vírgula dali. O problema é que ele não sabe a tabuada. E ele acha que o problema é a divisão, mas não é, porque ele não sabe a tabuada. Ah, antes disso, né? Antes disso. Caramba. O problema da matemática. E esse é um dos grandes motivos que a galera não aprende matemática. Porque você precisa sempre construir uma base, né? E aí, se você não tem uma base muito sólida, você depois acaba tendo dificuldade. Eu passei por isso na pele, agora que você falou, porque eu lembro que quando eu era criança, a minha dificuldade era tabuada, eu tentava pular essa fase, e aí, no ano seguinte, eu começava a travar na parte da vírgula. Eu travava. Eu não conseguia. Sério? Eu tinha problema de conta de soma, subtração. E tranquilo, multiplicação. Agora, na divisão, eu travava nessa parte. Agora que você falou, faz sentido. Meu problema estava antes Tava antes. na tabuada. E assim, Diego, acho que um dos grandes diferenciais que eu tento trazer para minha aula, além da alegria, né, de ensinar com sorriso, eu falo, cara, como é que esse cara ensina matemática rindo, né? Então, além da alegria de trazer ali, porque eu acho que o aluno, o nosso aluno, a maioria das vezes, ele é um cara que ele chega para estudar cansado, né? Ele chega ali, trabalhou de manhã, trabalhou de tarde, tem os problemas da família, e chega cansado. Então, a gente tem que entender que a gente tem que passar o conteúdo para ele, mas a gente tem o papel de passar isso de uma forma leve para ele. Sim. Porque senão o aluno ele não retém o conhecimento. Então, é o nosso papel também, já passou a época de professor conteudista. A gente tem que passar conteúdo, mas também tem que trazer algo mais. Ou a gente traz uma leveza, uma sintonia, e aí eu acho que é papel do professor ter esse feeling. Então, por exemplo, se eu hoje fosse te ensinar matemática, eu ia entender assim, eu sei que você é professor de direito, então eu sei que a linguagem do direito é uma linguagem que você domina. Então, eu ia tentar trazer para você algo que fizesse sentido. Falar assim, Diego, vamos fazer o seguinte, cada linha da tabuada é um artigo. Então, assim, imagina que a tabuada seja uma lei. Então, eu tenho a lei e eu tenho vários artigos. Quando você dá aula de direito, com certeza você decorou muitos artigos. Agora, você não parou ali e ficou decorando o artigo. De tanto contato que você teve com aquela lei, o objetivo principal teu não era decorar. Ele foi uma consequência de tanto contato que você teve com aquilo. Imagina que a tabuada seja uma lei também. Quanto mais você se expor a essa lei, mais você vai decorar. Mas não decorar com o objetivo de decorar. Porque o decorar vai ser a consequência. Então, quanto mais você se colocar naquilo ali e trazer aquilo como, cara, imagina que 3 vezes 2 é 6, isso é um artigo da lei da tabuada. Sim, entendeu? Entendi. Entende? Então eu trago isso para o seu mundo e pelo menos você me escuta melhor. Sim, porque é algo que soa mais o seu ouvido. Fica natural. Porque é uma coisa natural para você. Então faz parte da nossa aula trazer isso para eles. Então quando eu vou dar aula, por exemplo, para um cara que é policial, que ele quer fazer concurso para policial, eu falo, cara, você vai ter que decorar muita lei lá no artigo no direito penal, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, eu tenho essas equivalências lógicas aqui que cai para você, né? Negação do e, negação do ou, que isso aqui é muito importante para você. Entende isso como uma lei. A lei da negação do e diz que você nega a primeira, nega a segunda e troca o e pelo ou. Matou. Se você for um cara de exatas, talvez você queira demonstração disso. Talvez você queira entender um pouco mais. Mas por que isso? Mas se você é um cara de direito, você vai acertar a questão só fazendo isso. Só entendendo a regra, só entendendo acabou. a regra. Porque muitas das vezes o cara não quer entender, ele quer passar em concurso público.
Eu falo, cara, o meu papel é facilitar a tua vida pra você marcar X no lugar certo. É isso que você precisa. Então, cara, a regra diz, troca o E pelo O. Imagina como se isso fosse uma lei. E acabou. Se isso soa melhor para você e facilita seu estudo, segue por aí. Se você é um cara de exatos que quer entender um pouco mais, aí a gente pode aprofundar também um pouco mais e eu te explicar numa tabela verdade, por exemplo, por que disso. Entende? Porque o cara de exatas, ele naturalmente acaba sendo mais minucioso, ele quer entender o porquê das coisas e tal. Sim. Então, às vezes, a gente precisa trazer isso. Não é um defeito, mas às vezes, para ele precisa entender o processo para que ele possa aplicar. Porque a faculdade de exatas traz isso pra gente. É demonstração o tempo todo. Agora, a galera que não é de exatas, cara, irmão, aplica isso aqui que funciona. É isso que você precisa pra acertar. É o suficiente pra acertar a questãozinha ali. Cara, você falou uma coisa que na prática fez total sentido pra mim, que é a questão da linguagem. Porque parece que destrava o ouvinte, né, o aluno. Porque se o cara ele já cria um bloqueio, uma resistência, que era o meu caso com exatas, eu tinha uma resistência com isso. Se não for falar minha linguagem, eu nunca vou me abrir pra entender aquilo. Você acha que tem a ver com o fenômeno assim, da rede social e, tipo assim, da gente ter entretenimento a um toque de celular? Você pegou o celular, você tem entretenimento. Então você vai pegar um negócio chato, você não consegue mais ficar. A gente ficou viciado. Porque antigamente a gente aguentava pegar coisa chata pra assistir. Hoje em dia não, porque qualquer coisa que você não gosta, você passa, pula. Você falou uma coisa que é interessante. Eu vi um estudo científico mês retrasado que eles descobriram o seguinte: tem uma parte do nosso cérebro que ele tem uma capacidade, ele gera uma capacidade de retenção de alguma informação. É o tempo que a gente tem de resistência para ficar focado em algo que às vezes não dá prazer, mas é importante. Tipo o estudo. E a nossa geração tinha isso muito bem desenvolvido. E aí foi feito um estudo com essa atual geração, eles não desenvolveram. Não tem. Porque é uma geração que está muito acostumada com pouco caractere. Então vai ler um Twitter, é uma frase. Então antigamente um professor ele lia um livro inteiro numa semana com os alunos. Hoje não consegue ler uma página porque não tem. Essa geração realmente já não desenvolveu. Não consegue ficar ali no negócio que ele não tem prazer, né? Só na base do prazer hoje. Hoje é só. O Augusto Cury, né, que é bem conhecido, ele chama muito de SPA. Síndrome do pensamento acelerado. Sim, eu li esse livro dele. Então, assim, ele explica isso justamente. Inclusive, ele até faz um pouco de crítica, né? Que às vezes uma criança ela tem isso que a tecnologia trouxe. E aí, quando leva num determinado especialista, por exemplo, no médico, alguma coisa assim, e às vezes é até diagnosticada com depressão, com autismo, ou até tem até o nome que eles chamam também de que TDAH, aí dá remédio pra criança, ali. E aí, muitas das vezes, a gente não tem capacidade aqui para dizer se é ou não é. Mas o que eu estou dizendo é que muitas das vezes pode ser que seja o excesso dessa exposição ao celular. E hoje em dia a galera tá muito assim. A resposta é muito prática das coisas, né? Sim. E, cara, a gente não aprende, uma coisa que eu posso dizer para todos vocês, né? E não vai aprender matemática, raciocínio lógico, da noite pro dia. Como não vai aprender direito da noite pro dia. Então você tem que estar realmente disposto a se expor à matéria, de você parar, de você sentar e entender que tem coisas que não vão entrar na sua cabeça da noite pro dia. Sim. E aí que tá. Entenda que quanto mais difícil tá para entender, aí tá a sua aprovação. Porque questão fácil todo mundo vai acertar, né? O diferencial vai ser aquelas questões médias difíceis, né? Sim. Então, o que a gente tem que entender é que quanto mais difícil tá, eu sempre pensei assim em concurso público, quando eu tava estudando, eu falava, cara, isso aqui tá difícil pra caramba entender. Eu falei, eu sei que a maioria tá desistindo. Porque se tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo, cara. É verdade. Então, a maioria tá desistindo. E se eu superar isso aqui, primeiro, eu vou dominar um conteúdo que a maioria não vai dominar. E segundo, eu vou estar trazendo para mim que eu sou capaz de aprender coisa difícil. Porque no outro problema lá na frente, eu vou estar mais forte para superar também. Você reforça uma identidade de força, né? Exatamente isso.